Bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Max Braga por aqui, assessor de investimentos, com um canal de YouTube para os seus clientes que acabou se transformando num canal público a todos aqui do YouTube. Então, se você gostar do conteúdo, considere-se seguir aqui o canal, se inscrever e etc, tá bom? Hoje, então, Morning Call do dia 3/6 de 2026. Bora lá diretamente, então, para a abertura de mercado. Vamos entender como que vai vir o dia de hoje, né? Tentar entender, e como foi a sessão de ontem também, que foi marcada por um desempenho positivo. A Bolsa do Brasil finalmente acompanhou as altas lá fora, ainda que tímida a recuperação, mas veio aqui 1,16%, fechamos a 174.198 pontos, tá? Enquanto os índices norte-americanos também encerraram com uma alta um pouco mais leve, no caso, mais lá tá tudo no topo, tá tudo nos recordes, tá? Então, o Dow Jones subiu 0,45 ainda, o S&P 500 0,13 e a Nasdaq teve uma leve alta de 0,03, ok? Na agenda internacional, então, dados que estávamos aguardando de ontem, zona do euro, veio sinais mistos ali na questão de inflação. A inflação subiu 0,2%, né, em percentual, de 3% para 3,2% em maio. Ficou em linha com a projeção, tá? Era mais ou menos o que já era esperado. Agora o núcleo anual subiu um pouquinho acima da margem, 0,01, então ficou praticamente ali dentro do que estava já precificado pelo mercado, assim por se dizer, tá? O relatório JOLTS de empregos lá nos Estados Unidos, então, veio em linha ali com o que se estava aguardando, né? Até um pouco acima da leitura que era prevista, e o mercado de trabalho americano segue forte, segue resiliente. A alta do petróleo ocorreu, que tivemos aumento das tensões. A Bolsa Brasileira, ela deu de subir um dia antes de ter aumento de tensões, né? Então, enfim, já falo mais sobre, tá? E para essa quarta-feira aí, então teremos ainda dados de inflação e do produtor, inflação ao produtor na zona do euro, e no Brasil aqui a produção industrial, tá? Também teremos 9 horas a produção industrial. Também temos o relatório ADP lá nos Estados Unidos, que ainda é para essa semana, e também a balança comercial de maio entra no radar dos investidores agora para o final desse pregão, tá bom? Já deve dar mais sinalizações ali de como vai as coisas no ambiente externo. E vamos lá, só colocando na tela aqui para vocês verem, né, a nossa rotina diária. Então, 174.197 pontos, 1,16. Ontem o dia foi de subida no começo aqui, né, no início das negociações. A bolsa acabou escalando, aqui chegou a esboçar uma perda de força, mas depois se manteve, caiu um pouquinho, equilibrou e seguiu ali meio que lateralizada, né? As maiores altas, então, e as maiores baixas na tela para a conferência de Voz-me-C. Vamos lá, então, voltando para mim aqui, vamos falar sobre a abertura dos mercados de hoje, que operam mistos ali, mais voltados para baixa, tá? À medida que então temos, sim, mais tensões em relação ao cessar-fogo dos Estados Unidos e do Irã. É isso. Forças Armadas dos Estados Unidos afirmaram na terça-feira, ontem então, né, que derrotaram vários mísseis balísticos e drones iranianos e lançaram, né, ataques defensivos após as tentativas de ataque do Irã, tá? Então, isso é escalada militar novamente, né? Vai mexer, vai bagunçar no jogo de xadrez dos preços novamente mundial. O movimento ocorreu então depois que o presidente Donald Trump e o secretário Marco Rubio afirmarem, tá, que Washington ainda estava em negociações com o Irã, refutando ali as notícias que estão sendo veiculadas pela mídia iraniana que as conversas tinham sido interrompidas, tá? Então, bom, vamos lá, aos números. Dow Jones 0,28, S&P Futuro 0,08 e Nasdaq Futuro 0,02, todos no terreno negativo, ok? Os mercados na Europa também operam em baixa nesse momento, mas os investidores por lá ainda estão digerindo, então, as propostas dos Estados Unidos para novas tarifas
sobre 60 parceiros comerciais devido às supostas falhas desses países parceiros em proibir a importação de produtos fabricados com trabalho forçado. Entre elas, teremos ali China, União Europeia, Japão e, sim, Brasil também está nessa lista, tá? Então vamos lá, estoque 600, 0,43, Alemanha 0,85, Reino Unido 0,36, França 0,42 e Itália 0,51, também todo mundo no terreno negativo, ok? Perdão, pessoal. Vou fazer direto aqui, como sempre, tá? A gente nunca para ficar regravando e editando. Aqui é tudo de uma vez só. Vamos lá, Ásia e Pacífico, então, os mercados fecharam em alta, com o Nikkei, então, lá no Japão batendo mais recordes, né? Fechamento histórico. À medida que os investidores por lá na Ásia meio que parecem ignorar ali o que está acontecendo em relação aos conflitos e as negociações seguiram ali, ok, isso no Japão. Por quê? China foi 0,22 positivo, Japão 2,50 escalou, né, positivamente. Hong Kong, daí para lá tudo cai. Hong Kong 1,56, Índia 0,48 e Austrália sobe também 0,70. Só Hong Kong e Índia que caem respectivamente nos números que acabei de passar para vocês. Nas commodities, então, o petróleo, lógico, opera em alta, enquanto tem toda essa questão aí dos novos ataques, né? Já falo sobre os preços. E o minério de ferro na China fechou no vermelho novamente, pressionado pela redução das margens de lucro de aço e a demanda sazonal ali mais fraca na China, que é a principal consumidora do minério, né? Brent então sobe 2,54 a 98 dólares e 46 centavos o barril, e o minério de ferro negociado lá em Dalian, lá no porto de Dalian, 0,57 de queda. Tudo bem, pessoal? Vamos fechar aqui a frente dos dados, acompanhando então os últimos indicadores. Bitcoin esboça ali algum tipo de reação, mas ainda tímida. Reduziu as perdas, pelo menos, depois das primeiras vendas, então, da Strategy. Deixei a matéria ontem na descrição. Se você não sabe do que eu estou falando, assiste o vídeo de ontem, que você vai saber. Bitcoin, então, 3,36% de queda nesse momento, 67.134 dólares a unidade. O dólar ali, com uma queda aí até ok, né? 0,42 nesse momento. Então, aos R$5, né, na casa dos R$5. O índice do dólar tem uma tendência leve a se valorizar um pouquinho agora no começo da manhã, 0,09 positivo DXY, e a Bolsa Brasileira, que é representada pelo ETF EWZ na Bolsa Americana, fechou ontem com 0,31 de alta. Pode sinalizar que a gente tem uma abertura um pouco mais leve aqui no nosso mercado no dia de hoje, tá? Bom, esse era o vídeo de hoje, então. Lembrando que amanhã temos feriado, né? Então vai atrapalhar tudo as negociações, enfim. Mas é isso. Vídeo de hoje, então, não se esquece, vamos lá, né? O mantra do YouTube, de se inscrever no canal, de deixar o like, o joinha, etc. Compartilhar o vídeo com o seu amiguinho e críticas, sugestões, caixa de comentários, pedidos, enfim, sobre notícias ou coisas que vocês queiram que eu comente por aqui, tá bom? Forte abraço a todos, nos vemos então agora, acho que só na sexta-feira aqui no nosso Morning Call. Um abraço, bons negócios. Tchau.